Estamos começando o Convergente, esse espaço que tem como objetivo divergir pra gente convergir, um espaço que tem o objetivo da gente ver, escutar e conhecer pessoas que têm impacto no mundo. Convidado de hoje, Bruno Bica, gerente de inovação da Leonora Ventures, com sede na Palhoça e atuação nacional. Estamos vendo nesse movimento de inovação, e a gente está aqui para falar sobre isso, você explicar um pouco mais pra gente, né, de tudo que está acontecendo, mas de fato a gente vê alguns movimentos de atuações diferentes que Ventures, né, essas iniciativas estão surgindo. Para início de papo, o que é Leonora Ventures? Bem, Leonora Ventures é a corporate venture do Grupo Leonora. Então, para explicar sobre a Leonora Ventures, a gente tem que explicar um pouquinho sobre o Grupo Leonora. O Grupo Leonora é o maior varejista B2B do Brasil, no ramo de papelaria. Então, aí a gente tem marcas espalhadas desde o papeleiro pequeno até realmente Calunga, Americanas, grandes empresas varejistas aí do ramo, que vendem produtos Lau e Léu e Jocar, que são as nossas principais linhas. Mas a gente também tem Léo Art, que é uma linha mais make yourself. E a gente também está entrando no mercado com a linha Letron, que é uma linha de eletrônicos. E foi fundada? Foi fundada em, acho que se eu não me engano, em Rondônia, mas por motivos de crescimento, ela acabou parando na Palhoça, e com isso, hoje a gente tem toda a nossa importação, todo o nosso time de importação fica na Palhoça, mas a gente faz todos os produtos na China. Palhoça, Santa Catarina. Isso. Quanto tempo, mais ou menos, tem a Leonora? A Leonora, o Grupo Leonora acabou de completar 38 anos. Então, realmente está indo uma jornada bem interessante nessa quase 4 décadas de vida. E quanto tempo tem a Ventures? E qual foi o gatilho de temos que criar a Leonora Ventures? Sim, a Leonora Ventures ela foi fundada no início de abril de 2021. Então, com isso, né, já se tinha se pensado um pouquinho sobre isso. O seu Alberi, que é o fundador e dono até hoje à frente do negócio do Grupo Leonora, começou a ver movimentos dentro do varejo que estavam mudando. Então depois a gente foi impactado por uma grande pandemia e se viu a necessidade de ter uma transformação digital, de começar a se conectar com outros tipos de clientes, com outros tipos de ecossistemas. Com isso veio a Leonora Ventures, e aí a gente está trilhando esse caminho aí há mais de 1 ano e meio, realmente trazendo startups, trazendo inovação para dentro do Grupo Leonora e para todos os nossos outros parceiros. É uma empresa familiar, está na primeira geração? Isso, ainda está na primeira geração, o seu Alberi ainda está na frente do negócio. Não, deve ter uma mente, né, para estar trabalhando com isso, para ter essas ideias e coragem, né, porque Sim. É um investimento também de risco, né? Então explica para todos, para leigos, tá? O que a Leonora Ventures faz? Hoje a gente se conecta com startups, então a gente entra na operação dessa startup com o intuito de, além de se conectar com o Grupo Leonora, fazer com que essa startup cresça, fazer com que essa startup floresça no ecossistema de inovação, assim ela possa ganhar mercado, ganhar novos clientes. E claro, lá na frente, como a gente vira sócio dessa empresa, a gente vende a nossa participação para remunerar todos os nossos investidores. Tá? E o Bruno estava antes na CAT, teve uma jornada, qual foi, já iniciou sua vida profissional com inovação, qual foi esse processo, como você caiu no mundo de startups e de venture? Sim, quando a gente fala de startup, de inovação e de tecnologia, eu acho que o grande celeiro do Brasil hoje fica em Florianópolis. Né? Eu tive a felicidade de trabalhar por 2 anos dentro da ACAT. A ACAT hoje já foi eleita 3 vezes o melhor hub de inovação do Brasil, pela AB Startups, né, pela Associação Brasileira de Startups, e lá eu tive meu primeiro contato efetivamente com o hub de inovação. Me apaixonei pelo método de se conectar com startups, de trabalhar com várias startups diferentes ao mesmo tempo, e aí dentro disso eu fui para a Leonora Ventures assumir um novo desafio. Mas antes disso já tinha trabalhado em outras startups, como Florianópolis ele Dentro de startups? Dentro de startups, trabalhei antes em startups. Cheguei a trabalhar em 2 startups antes de ir para a CAT, e depois da CAT eu fui para realmente me conectar com o outro lado do balcão. E sua formação é administração? Isso, administração.
Sua escola em inovação foi dentro de startups e na CAT hoje está à frente da Leonora Ventures. Isso. Hoje todo o nosso time da Leonora, mas todo o nosso time da Leonora Ventures se conectando com as startups, mas a grande escola em Santa Catarina é a CAT, não só para mim, mas para outras pessoas também que trabalham com inovação. Quem está assistindo a gente nunca ouviu falar de startups. Como que você definiria para minha mãe, para alguém que está passando na rua, nunca ouvi falar? O que é uma startup, Bruno? Isso é engraçado, né? Porque cada vez mais está se popularizando, né, startup. Então, meus pais, eu brinco com eles que eles não sabem o que eu faço, porque eu trabalho com startups. Então, startup são novos negócios, são negócios nascentes que vêm para resolver algum tipo de dor. A gente atrela muito startups com tecnologia, com plataformas, mas a academia já é muito mais americana, né? As universidades americanas já trazem outros conceitos que não só de startups, por isso que a gente fala startups de base tecnológica. Então, por isso, no Brasil ainda se tem muita cultura de startups, são empresas de tecnologia, mas não é bem assim, são empresas nascentes, são empresas novas, que estão no seu estágio inicial de formação, estão validando seu produto, estão validando seu projeto. Então, realmente, são empresas aí que estão no estágio bem inicial, para a gente saber se elas vão nascer, florescer, e aí entram outros termos como scale-up, como empresas nível de growth, que é muito termo ainda americanizado, né, muito termo do inglês, mas startups são empresas nascentes que a gente vai ver se elas vão prosperar. Por isso que eu fiquei impressionado com uma empresa com seus 30 e poucos anos, familiar, primeira geração, já atuando com isso. Qual o principal objetivo da Leonora com startups? É fazer investimento? É resolver um desafio interno? Ambos, mais dentro desse um ano? Um ano quase 2 já. Quase 2 anos. Quais foram os aprendizados, as iniciativas? O que você pode contar que, olha, estamos indo para esse caminho de atuação? Tem gente que nunca ouviu falar sobre startups, mas talvez tenha startups que estão escutando a gente. É só bater lá na porta da Leonora em Palhoça. Que tipo de startups vocês estão trabalhando? Como vocês atuam com startups? Hoje a gente olha muito para startups do ramo de fintechs, varejo e logística, né, que são os ramos de atuação do grupo. Tá? O grande ideal do seu Alberi e de toda a diretoria do grupo, quando se juntou para criar a Leonora Ventures, foi para entender realmente os novos rumos do mercado do varejo. A gente vende para varejistas, então tudo estava mudando, então foi se criado não só a Leonora Ventures, mas outras iniciativas dentro do próprio grupo, como a criação de um e-commerce e outras coisas que estão sendo criadas até hoje lá dentro, mas muito para a transformação digital. Primeiramente, transformação digital. Também tem a parte de investimento em startups, investimento em novos negócios, resolução de problemas, como tu bem citou, que são as dores, né, que a gente fala, e isso está cada vez mais crescente dentro do nosso ecossistema. E falando de desafios, primeiramente é a questão quando o pessoal o pessoal do grupo, né, os outros colaboradores acabam enxergando o pessoal de inovação, eles acham que a gente vai trocar todo mundo por robô. E é muito o contrário disso, né? A gente quer realmente trazer uma racionalidade para o trabalho deles, a gente quer ajudá-los trazendo tecnologias, trazendo novos métodos, para que eles possam parar de fazer algumas coisas que são chatas, que são repetitivas dentro do processo deles, e a gente poder utilizar o recurso humano cada vez melhor. Então é para isso que a gente vive dentro da Leonora Ventures, para a gente conseguir potencializar as pessoas dentro do grupo também. Mas num primeiro momento, e aí a gente tem um trabalho bem longo de quebra de barreira com os colaboradores, para que a gente possa realmente levá-los a um novo patamar, que eles possam entender o que é o trabalho e que eles possam entender o que a Leonora Ventures vai ajudá-los no dia a dia, efetivamente. Passa por um processo de desenvolvimento e maturidade da cultura organizacional, né? Até porque tem colaborador que pode pensar, não, mas por que a gente está procurando startup se a gente pode fazer internamente? Mas talvez qual é o custo, qual é o tempo que isso vai levar, Exato. Qual é o aprendizado que isso vai ter, e talvez possa acelerar
a resolução de dores, como você pontuou, a transformação digital, se conectando e atuando com colaboração e cocriação com startups. Perfeito. É o paralelo que a gente faz dentro do mundo da inovação aberta e inovação fechada. Né? Então, a inovação fechada ela vai ser sempre muito mais custosa, ela vai ser vai ser muito mais difícil de tu enxergar quais são as dores que tu tem dentro da tua empresa. E, em paralelo à inovação aberta, claro, o produto não vai ser teu, mas a gente tem formas de remunerar também a empresa com esse equity que a gente troca através da Leonora Ventures, então a gente acaba remunerando também o Grupo Leonora, e lá na frente, claro, né, no êxito e no sucesso da startup, mas a gente tem muito mais rápido, muito menos custoso, e consequentemente a gente não está deslocando pessoas de funções que elas não entendem, para funções que elas não entendem, né, na realidade, e que elas possam focar naquilo que elas são boas realmente. Bom. Não, ficou bem claro, só para reforçar. Fintechs, startups que trabalham com serviço financeiro utilizando tecnologia, isso, varejo e logística. Isso. De tudo a gente olha, né? A gente não perde bom negócio, mas hoje o nosso foco está muito voltado a isso, porque essas são as principais dores do grupo hoje também. Claro, existem outras, mas tudo pode ser encontrado no nosso site, que é o leonoraventures.com. leonoraventure.com. Isso. Não manda e-mail, não manda mensagem no LinkedIn. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar, a gente está aberto o tempo todo. Pode bater na porta do LinkedIn do Bruno, startups que têm interesse em fazer negócios e receber investimentos. Investimento é o segundo passo. Né? Como Corporate Venture, a gente trabalha a metodologia do Venture Builder. Né? Um Venture Builder, primeiramente a gente troca equity por realmente trabalho. Explica pra gente o que é equity. Equity de uma forma breve. É uma participação da empresa, né? Uma ação, vamos falar assim, né? Um percentual de ações da empresa. Então, isso significa equity. E Venture Builder realmente é uma metodologia. No Brasil ainda não está tão difundido. A gente tem uma parceira nossa, é a FCJ, a FCJ de Belo Horizonte. Ela que desenvolveu essa metodologia e nós somos parceiros deles dentro da Leonora Ventures. E com isso a gente desenvolve essa metodologia junto às startups de Venture Builder, que a gente troca esse equity, essa participação por trabalho, por acesso ao mercado, por crescimento. Que é o principal apoiador de Venture Builder, eu acho que, né, no Brasil. Estão super bem assessorados. Você citou equity e você citou também exit. Exit. Explica um pouco pra gente. Exit é a saída, né? Então, quando a gente vê rodadas e rodadas de investimento, a gente vai diluindo essas participações e, consequentemente, também vai remunerando os investidores. Né? Então, o exit é a saída da Leonora Ventures no negócio, e aí a gente pode ter por vários meios. Tanto numa rodada futura, a gente vai estar lá captando essa rodada junto com a startup, e a gente entenda que é o nosso momento de sair da operação, de sair desse negócio, que pra gente não vai, nem pra gente, nem pra startup, a gente tem que ser muito racional nessa parte, que a gente não vai também progredir tanto com a startup e vai estar ali só segurando uma ação, que para ela não é interessante. Então a gente sai do negócio. Quando acontece um M&A, que é uma fusão entre empresas, né, a gente acaba saindo do negócio. Quando no futuro, se isso ocorrer, né, quando uma startup nossa abrir rodada na Bolsa de Valores, a gente também faz ali a venda das nossas participações. Tudo isso para que a gente possa realmente remunerar os nossos investidores. Então o exit é a forma que a gente acaba remunerando os nossos investidores que tem por trás da Leonora Ventures. Porque no fim, quando você está trabalhando, e aí me corrige, tá? Conforme a atuação de vocês, a atuação com uma startup é um investimento, né? Tem até uma expressão, né? Que é no jockey, né? Não é no cavalo, exato, não é na tecnologia, não é no negócio, mas são nos fundadores, no empreendedor, porque em algum momento esse negócio, essa startup, essa empresa, ela pode passar por uma pivotagem, uma adaptação. Então, de fato, é um investimento no sonho, na dedicação, nas competências e no comportamento empreendedor de pessoas, né? Isso, perfeito. Toda vez que a gente analisa uma startup, a solução dela é bacana, é legal, é interessante, ok. Mas primeiro eu vou olhar para o empreendedor. Isso é muito necessário e importante porque o empreendedor mata negócio. Né? Ele mata negócio, ele salva negócio.
Então a gente acaba olhando e conversando muito com o empreendedor, a gente tem algumas conversas para mapear o perfil dele, entender o perfil dele, para que a gente possa saber com quem que a gente vai estar lidando. Até porque a gente vai ser sócio daquela pessoa. Então a gente tem que entender quem que a gente vai ser sócio para não colocar ali o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso investidor no lugar errado. Perfeito. E você falou que fecha negócio com startup que tiver oportunidade. Tem algumas áreas de atuação principal, mas havendo interesse pode rolar algum negócio. Tem alguma questão relacionada à maturidade, ter ideia, ter clientes? Existe um estágio em que é mais interessante, que vocês olham com bons olhos startups? A gente sempre prefere ter ali as startups que têm o produto validado, né? Quando a gente fala MVP, né? O mínimo produto viável. Então ali que ele já esteja validado e que já tenha ali começando a captar seus primeiros clientes, né? Porque a gente vai dar um banho de loja nessa startup e vai realmente ajudá-la na atração aí para conquistar cada vez mais mercado. E nesse período de quase 2 anos, o que vocês já fizeram com startups? Bastante coisa, é muito, muito legal. Grandes destaques. Hoje a gente tem a Leadfinder, eu acho que é uma startup aí que a gente acabou de fechar uma captação junto à Venture, aqui do Rio Grande do Sul. Leadfinder é do Paraná. É a primeira plataforma de automação de marketing do Brasil, que também integra dentro da mesma plataforma CRM e um banco de dados. Então aí, e também tem uma solução junto a Finders, né, que eles chamam, que é relacionada a pessoas. Então é uma grande aposta nossa. A gente também tem startups aí espalhadas pelo Brasil todo. Temos startups de educação que estão despontando aí no mercado, como a Cognivox. A gente tem aqui de Caxias, né, a Semeares, tanto que estou aqui realmente para visitar a Letícia da Semeares. Então realmente são startups aí que estão por todo o Brasil. Hoje a gente tem 12 startups no nosso portfólio, caminhando para, se tudo der certo, até o final do ano 15, e cada vez mais trazendo startups para que a gente possa se conectar e que a gente possa levar para o mercado aí boas startups com bons empreendedores. A Semeares, que trabalha com inclusão, né, de PCDs para diversidade nas empresas, se apresentam como Tinder, né, Isso, dos exatamente. PCDs e das empresas. É um trabalho de bastante impacto, né, que é super importante, acompanhando não só o processo de recrutamento, mas de onboarding, para de fato a gente ter um ambiente mais inclusivo, que a gente acaba afetando inovação, né, e tendo mais resultados dentro da empresa. Exato. Você participou desde a concepção da Leonora Venture? Você já entrou, já existia? Eu entrei em maio. A empresa efetivamente abriu, acho que final de março, início de abril. Tem um CNPJ próprio? Tem tudo próprio. A gente faz todos os investimentos através da Leonora Ventures, marca própria, logo próprio. Mais uma marca dentro do grupo Leonora. E nessa época que você entrou em maio, estava se construindo, se concebendo, ou já existia e você entrou dentro da empresa? Já existia, já estava tudo certo. E aí a gente tinha a CEO, né? A gente tem a CEO, que é a Ana Paula, e ela está na frente do nosso projeto até hoje. Então eu entrei logo depois, entrei como analista de inovação, mas a gente foi crescendo junto. Você citou, né, pela sua experiência, modelos para trabalhar com inovação. Fechado, aberto, dentro desses modelos, várias formas de se trabalhar. Com a sua experiência, né, que você passou aí pela CAT, tá como gerente de inovação, quando faz sentido uma empresa trabalhar com Venture Builder? Eu acho que todo momento. Cada vez mais grandes empresas estão olhando muito para o ecossistema de inovação, e as startups elas precisam de suporte. As grandes empresas, se a gente parar para pensar no início do estágio delas, elas foram algum tipo de startup. Elas tiveram que validar produto. Elas tiveram que fazer algumas ações para ganhar mercado. Então isso tudo elas têm muito para passar. Elas são um grande laboratório. Eu gosto de brincar que grandes empresas são grandes laboratórios, né? E grandes laboratórios são feitos para errar também. Então por isso que é muito necessário essas grandes empresas pensarem em Venture Builder,
mas ao mesmo tempo também pensarem em transformação na cultura de inovação. Porque isso vai fazer com que as Venture Builders, as Corporate Ventures, sejam boas e que tenham apoio das pessoas. E é isso que a gente faz dentro da Leonora Ventures, sensibilizando os nossos colaboradores também, para que eles possam entender o nosso real motivo, que não é uma coisa da cabeça do seu Alberi ou da cabeça da diretoria, mas sim uma sensibilização para o futuro do Grupo Leonora. E cada vez mais a gente está conseguindo, e isso é muito bacana. Contribuindo até para o ambiente, para o ecossistema, fomentando o empreendedorismo, né? Isso. Porque quando a gente está falando hoje de ter uma visão holística, a gente não está falando só do sucesso de uma empresa, mas do ecossistema, dos parceiros, né? Isso, exato. Tanto que depois da concepção e da divulgação da Leonora Ventures, muitos clientes, muitos parceiros começaram a ligar para a nossa diretoria comercial falando: eu quero a solução que vocês têm aí dentro, eu estou precisando de alguma solução tecnológica disso ou daquilo, e a gente também começou a trilhar esse lado, né, de entender o que os nossos clientes estavam mais demandando do nosso comercial, e a gente começou também a buscar alguns tipos de soluções que possam ajudar os nossos clientes. Está funcionando como um canal de interação com fornecedores e clientes para as dores que não são apenas da Leonora, também, mas da cadeia? Sim, a gente acaba atacando toda a cadeia como um todo, né? Principalmente hoje a gente está ouvindo muito mais o nosso cliente, mas a gente quer também chegar no nosso fornecedor, a gente quer chegar em toda a cadeia. Como o nosso fornecedor está na China, é um pouco mais complicado, mas a gente quer chegar nessa cadeia como um todo, e aí também é um processo de levar a Leonora Ventures não só no Brasil, mas também China, Ásia e o resto do mundo. O que pode estar passando na cabeça de quem está escutando a nossa conversa vocês estão ali investindo em fundadores, empreendedores, você tangenciou e abordou um pouco. Como que está sendo o comportamento do colaborador? Tem colaborador querendo sair da empresa e abrir a sua startup e atuar? Tipo, não, investe que eu tenho uma ideia, né? Quais são as tensões que a Leonora Venture está causando na cultura e naquele status quo organizacional, né? Porque imagino que Leonora trabalhava de um jeito e surge Leonora Ventures, trouxe uma movimentação. Fala um pouco da sua percepção relacionada a isso. Isso é muito bacana, porque já vieram colaboradores falar comigo: tô com uma ideia, quero fazer essa startup. Falei: calma. Tanto isso que a gente está fomentando, e agora para o próximo ano, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente quer lançar um programa de intraempreendedorismo, né? Porque assim, ser empreendedor é muito diferente do que ter uma ideia. Então a gente quer lançar alguma coisa nesse sentido para que eles possam ver na prática, né? E aí também vai muito da parte da cultura de inovação, de como que a gente pode fazer, de como que a gente pode trabalhar esse empreendedorismo dentro de cada um dos nossos colaboradores, e assim a gente conseguir fomentar novas ideias. Fomentando novas ideias, a gente vai ser o primeiro a investir dentro dessas pessoas, né? E elas já conhecem a cultura do grupo, elas já conhecem o negócio, os clientes, conhecem as dores principalmente, então elas vão conseguir ajudar a gente bastante. Mas a gente quer mostrar primeiro na prática, e isso é muito importante, a gente mostrar como que é o empreendedorismo mais na prática, porque não é bonito, né? Não desafiador. É ser chefe de si mesmo, escolher a hora que vai trabalhar. Não, muito pelo contrário, né? Até estava conversando com alguns empreendedores que no momento que eles recebem o investimento, eles já não são mais chefes de si mesmo, né? A gente acaba ajudando a criar um conselho, a criar realmente pessoas que vão estar acima desse CEO, né? Vamos falar assim, que acha que é o chefe, mas muito pelo contrário, quando ele recebe o investimento ou entram novos parceiros dentro da operação, a gente acaba criando esse conselho para que fique todo mundo se entendendo e todas as partes fiquem felizes com o rumo da empresa. Mas voltando ali na parte organizacional, ainda é muito desafiador, né? As pessoas não entendem muito bem, de vez em quando, o que a Leonora Ventures faz. Novos colaboradores que tomam esse choque de realidade, né? Quando chegam numa empresa que tem uma Venture Builder, o que é isso? O que eles fazem? Eles se conectam com startups, mas é muito mais do que isso. Então, cada vez mais a gente quer estar presente
para auxiliar na cultura de inovação. A gente não quer mudar ninguém, a gente não quer trocar ninguém, a gente quer auxiliar no crescimento da empresa e auxiliar nessa cultura de inovação e de empreendedorismo lá dentro. Eu gostei disso porque pode ter mais experiências da relação grande empresa com startups. Sim, né? sim. É importante também ter esse meio de campo, porque startup está ali e, querendo ou não, de vez em quando ela está validando, de vez em quando ela está tentando e ela erra muito. Isso é normal. A gente entende que startup, até chegar num processo determinado, ela vai errar bastante. Então, de vez em quando, os colaboradores da Leonora pediam alguma coisa, a gente entregava e não se tinha um entendimento entre a startup e gerava alguma certa frustração. Então, a gente, enquanto Leonora Ventures, a gente estava ali realmente para remediar, para ajudar, para auxiliar, e tanto de um lado quanto do outro, né, para que a gente consiga realmente levar essas startups tanto para o próximo nível, mas também fazer com que elas consigam se conectar com o Grupo Leonora. E o mais importante é que a gente está do lado das startups, né? Então, a gente está ali para que elas possam se entender. Se entendendo, a gente vai caminhar junto por bastante tempo. A gente tem cases muito interessantes no mercado, né, de CVB, né, de Venture Builder, de CVC, né, de investimento, Capital Venture, e também de intraempreendedorismo que você citou, como Nespresso, Google, 3M, que tem colaboradores sendo vistos como empreendedores, mas tem que empreender, não só ter a ideia, e que passa por desafios de, putz, agora o colaborador vai ser sócio, muda o contrato, né? Já tá o convite aqui para você voltar e contar como foi a experiência, aprendizados, desafios desse processo, tá? Perfeito. Você falou de Florianópolis, Santa Catarina, a CAT, referência mundial, né, de empreendedorismo, inovação. Como que você vê o cenário da Serra Gaúcha, tá? Tá aqui passando pela Serra Gaúcha, não sei o quanto você já conhecia, se é a primeira vez, mas como que você acha que está o nosso momento? O que você já ouviu falar? Estando aqui, qual é a impressão? Primeiramente, eu sou quase gaúcho, né? Na realidade, eu nasci em Santa Catarina, mas minha família toda é gaúcha. Meus pais... Toma chimarrão? Tá. Não, isso não. Não, eu sou marezinho da ilha, legal. Como tainha, com pirão. Mas nasceu na Carmela Dutra? Carlos Corrêa. Aí, ó. Tem aí alguns que falam que tem que ir mais, tudo certo. Carlos Corrêa, Carmela Dutra, na minha época tá tudo certo. Tá ótimo. Mas a minha família, então, minha mãe é de Sobradinho, meu pai é de Cachoeira do Sul. Então, desde criança, vinha muito pra cá. E falando sobre o panorama um pouco do ecossistema de inovação aqui de Caxias, é muito legal. Sei que tu trabalha lá na Conexo. A gente se inspira muito na Conexo também. Acho que é muito interessante. A gente conversou já com o Gustavo da Random Venture, já conversamos com o pessoal da Marco Polo também. Então são iniciativas que cada vez mais vão fomentar. E assim, não vai ser do dia para a noite que um ecossistema vai ser criado. Todo mundo fala da CAT, a CAT tem mais de 30 anos, é pioneira no Brasil, no modelo que eles fazem. Aquele espaço bonito que se tem lá na SCC 401 é uma parte de tudo que a CAT faz, e cada vez mais o ecossistema do Rio Grande do Sul está crescendo bastante. A gente tem o Instituto Caldeira, a gente tem a própria Associação agora Gaúcha de Startups. Então, AGS. Isso. E o Conexo também a gente vê com os olhos muito... que está acontecendo muita coisa legal ali. E a gente acredita que o ecossistema daqui vai se tornar muito forte ainda e vai conseguir competir com os principais ecossistemas do Brasil. Eu fiquei 6 anos. Não é competir não, tá? Mas acho que é agregar, né? Exato. Eu fiquei 6 anos em Florianópolis, quando estava em ebulição e acho que está fervendo aquilo, mas minha grande aposta é Serra Gaúcha, e até porque tá tendo uma conexão desde o Paraná com Curitiba, passando por Joinville, Florianópolis, Caxias do Sul e Porto Alegre, que é a chamada Tech Road. Esse zoom out, como que você vê que está a experiência e maturidade de inovação do Brasil comparado com o mundo? Eu acho que o Brasil está começando a se posicionar num momento muito legal.
quando a gente fala Santa Catarina, a gente tem o Aguaratec lá em Joinville, a gente tem a ACAT, que eu sou conhecedor maior do ecossistema de Santa Catarina, mas a gente vai para Fortaleza, a gente tem o Porto Digital, a gente tem diversas iniciativas em São Paulo e no interior de São Paulo, então... Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, né? Exato, então cada vez mais foram iniciativas de startupeiros inicialmente, né, de empreendedores de tecnologia, mas as grandes empresas estão começando a apoiar, como é o caso da Conexo, como é o caso do Aguaratec Park, que são grandes empresas que estão se conectando lá. Então, cada vez mais, não está sendo uma exclusividade do startupeiro, do empreendedor de tecnologia, mas sim também de todo um movimento, porque os empreendedores grandes, né, vamos falar assim, as grandes empresas, elas estão entendendo que elas podem beber dessa fonte também. Isso é muito importante e cada vez mais assim a gente vai conseguir desenvolver o nosso ecossistema, vai conseguir que o Brasil seja visto com bons olhos lá fora e sinceramente o Brasil é celeiro de empreendedor para o mundo, né? Eu acho que o empreendedor que se forma no Brasil, ele se forma em qualquer lugar do mundo. Se a empresa dá certo no Brasil, com todas as dificuldades que nós temos aqui no nosso país, ela vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Então, cada vez mais a gente vai ter melhores tecnologias, cada vez mais a gente vai ter melhores cenários de inovação para o nosso país. E que a gente precisa fomentar esse empreendedorismo, que não é um empreendedorismo para sobrevivência, de subsistência, mas de fato... Talvez parecido ou igual é o trabalho de abrir um negócio para pagar as contas e para escalar, utilizar a tecnologia, mas de fato precisa ter esse propósito, essa visão dessa potencialidade. Bruno, recado final para startups e empresas que podem querer e têm possibilidade de trabalhar com Leonora Ventures. Procurem a gente nas redes sociais, procurem nosso site, leonoraventures.com. Procurem eu no LinkedIn, pode me procurar no LinkedIn, pode procurar a Ana Paula De Biasi, nossa CEO, que a gente vai dar uma atenção, a gente não perde bons negócios e realmente a gente quer implementar e ajudar na cultura de inovação nas grandes empresas e cada vez mais ajudar o empreendedorismo no nosso país. Bruno, valeu pelo papo. Muito obrigado. Sucesso, até mais. Até mais. We'll be right back.